Boa tarde a todos. Tudo bem com vocês? Na aula de hoje eu vou abordar o tema Explorando o Planeta Terra. Os objetivos da aula são entender sobre as escavações do planeta Terra, compreender o tamanho da Terra e aprender sobre a estrutura interna do planeta Terra. Escavando a superfície do planeta. Bom, o homem ele nunca chegou ao núcleo da Terra. Porém, em 1970, começaram-se as perfurações em Kola, que fica localizada no extremo norte da Rússia, e essas perfurações elas ficaram conhecidas como Poço Superprofundo de Kola, cujo objetivo era estudar a crosta terrestre. No entanto, em 1994, essas perfurações foram encerradas devido às altas taxas de temperatura, onde chegava a cerca de 180 graus. E quando esse poço ele foi abandonado, ele já possuía cerca de 12.262 metros. E para ter uma ideia, uma noção e comparar as medidas, eu trouxe aqui para vocês essas duas imagens. A primeira é do Monte Everest, que ele possui cerca de 8.900 metros, e a segunda é da Fossa das Marianas, que é o local mais profundo dos oceanos, que chega a atingir cerca de 11.000 metros de profundidade. Medindo o tamanho da Terra. Bom, Eratóstenes, ele viveu no período em que já existia a hipótese de que a Terra era esférica. Então, a partir disso, ele imaginou que a Terra cortada ao meio e dividida em setores iguais. E como ele já sabia que uma circunferência ela media cerca de 360 graus, ele imaginou que teria como medir o tamanho aproximado da Terra usando apenas os cálculos de uma circunferência. Então, caso ele descobrisse o ângulo de um dos setores, ele iria dividir por 360 e assim ele encontrar o número de setores iguais ao da circunferência que está representando o planeta Terra. E aí foi a partir disso que ele estabeleceu que um dos setores iria ter o comprimento do arco indo de Alexandria até Siena, entre essas duas cidades do Egito. E para isso, primeiro era necessário ele descobrir o ângulo, que foi de cerca de 7,2 graus, e depois ele teria que dividir, ele dividiu esse 360 por 7,2 e obteve 5, que onde ele multiplicando a distância de Alexandria e Siena por 50, ele assim ia descobrir a circunferência do planeta, que ele chegou à conclusão de que a Terra ela teria cerca de 12.494 quilômetros de diâmetro. Porém, hoje, os estudiosos eles afirmam que ele errou apenas por 246 quilômetros. Bom, a estrutura da Terra. A Terra ela é formada por 3 camadas, que são ela a crosta, o manto e o núcleo. Essas camadas, cada uma delas, elas apresentam características e temperaturas diferentes. Bom, como podemos ver aqui na imagem, a crosta ela é essa camada mais externa, que apresenta uma estrutura fina e rochosa. Ela é formada por rochas. E a crosta ela é dividida em duas, a crosta continental e a crosta oceânica. A crosta continental ela apresenta cerca de 35 a 70 quilômetros de espessura. Já a crosta oceânica ela apresenta cerca de 10 quilômetros de espessura. O manto. Esse manto ele vai ficar localizado abaixo da crosta e apresenta propriedades sólidas. E devido às às temperaturas elevadas, ele vai apresentar uma consistência pastosa.
O núcleo ele fica localizado abaixo do manto, sendo constituído por ferro e níquel. O núcleo também ele é dividido em dois. O núcleo externo, que chega a temperaturas cerca de 3.000 graus Celsius a 3.800. E devido a essas altas temperaturas, ele é composto por materiais no estado líquido. Já o núcleo interno é formado por níquel e ferro sólido com cerca de temperatura de 6.000 graus Celsius. É quase equivalente à temperatura do Sol. Porém, devido à pressão que as outras camadas elas exercem sobre ele, o núcleo interno permanece no estado sólido, mesmo possuindo temperaturas elevadas. Bom, a gente falou aqui sobre como foi descoberto o tamanho da Terra, qual foi a principal escavação, que no caso foi o do Poço Superprofundo de Kola, e falamos também sobre as estruturas internas do planeta Terra, que são elas costra, manto e núcleo. Na próxima aula, a gente vai falar sobre a litosfera, a atmosfera e a hidrosfera. Bom, a aula de hoje foi isso. Muito obrigada e um abraço.